Bom dia, hoje dia 4 de julho de 2025. Hoje vamos continuar com a história de José do Egito. Daqui para frente, toda a glória de Deus será revelada aos irmãos de José e também ao pai. Pois Deus fará com que José se apresente aos irmãos e assim Jacó, seu pai, ficará sabendo o que Deus fez pelo seu filho, que ele achava que estava morto. Vamos ler hoje o capítulo 45 de Gênesis, versículo 1 até o versículo 28. Diz assim: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas e as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do Egito, do rei do Egito. E ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. E me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia ordenado, e mantimento para a viagem. Também lhe deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram, e na hora de partir José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito, e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai. Então lhe disseram: José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito,
E quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer. Aqui termina esta parte da história de José do Egito. Vejam que José, ao se revelar aos irmãos, os deixa muito assustados. Sim, eles lembraram plenamente daquilo que eles haviam feito com esse irmão deles. E aí, você e eu, como agiríamos se estivéssemos na mesma situação? Teríamos Deus tão forte dentro do nosso coração e da nossa mente para saber perdoar e entender que os caminhos de Deus não são retos, mas que levam para aquilo que Ele deseja que nós façamos? José entendeu isso. José soube entender que Deus usou os seus irmãos para tirá-lo do conforto da sua terra, do convívio com seu pai. Colocou-o em várias situações difíceis, mas sempre ao lado dele, para que José fosse forjado um homem determinado, sagaz e inteligente. José demonstrou aos irmãos que não queria nenhum tipo de vingança. Muito pelo contrário. Explicou a eles que o que eles fizeram, na verdade, foi dirigido pelo Senhor Deus. José deixou os irmãos tranquilos, contou tudo o que aconteceu e mandou a primeira pergunta mais importante: tragam o meu pai. A vontade de José de ver o seu pai Jacó era enorme. O rei do Egito ficou sabendo que os irmãos de José estavam ali e também ficou muito feliz, fazendo com que José também cumprisse a sua palavra quando disse aos irmãos que eles teriam as melhores terras e as melhores coisas do Egito. E eles retornam, e quando estão retornando, José diz a eles uma frase importante. Lá no versículo 24, os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou: não briguem pelo caminho. Que conselho sábio! Se nós prestássemos atenção nesse conselho e não vivêssemos brigando pelo caminho, conosco mesmo, com as outras pessoas e especialmente com o nosso Deus, quem sabe a nossa vida poderia ser mais fácil, mais feliz e mais tranquila. Brigamos com os desígnios de Deus todos os dias. Parece que não entendemos que o que Deus quer para nós é sempre o melhor. Jacó quase não acredita que seu filho está vivo, muito menos. Talvez ele tenha ficado sem entender como esse filho desaparecido que ele contava morto se tornou governador do Egito. Essa história ainda não terminou. Vamos ter mais alguns capítulos. Vem comigo nos próximos dias e vamos entender um pouco mais aonde essa história vai nos levar. Pense nisso. Caminhe pelos caminhos que Deus determina para você e certamente poderá ser muito mais feliz. Oremos a oração que Deus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que a paz e a bênção de Deus esteja no coração de todos nós e que possamos sempre de novo perdoar os nossos irmãos quando eles nos machucam, quando eles nos ofendem. Deus pede que se você não consegue perdoar o seu próprio irmão, como poderá alcançar o reino eterno? Pense nisso. Creia em Jesus Cristo. Perdoe e seja perdoado. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós nesta sexta-feira e nos encontramos novamente sábado, 7 horas da manhã, para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.